Olá! No programa de hoje nós vamos apresentar uma questão que chegou até nós afirmando que falamos algo. No livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala-se do anticristo. E a pergunta que chegou para nós é que nós afirmamos que o anticristo de 2 Tessalonicenses 2 é o diabo. Agora, se é Satanás que está dizendo ali, no verso 8 desse mesmo capítulo diz o seguinte: então o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aqui está afirmando então que quando Jesus voltar, ele já vai destruir Satanás. Mas não é isso que apresentamos? Se afirmamos, como foi dito, que o anticristo de 2 Tessalonicenses 2 é o diabo, então há um problema aqui com o verso 8. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Está aberta a nova temporada 2021 do programa Na Mira da Verdade. E você que está acompanhando aí, muito obrigado pela sua audiência. Você que já nos assiste há tanto tempo ou você que está chegando agora por aí, conhecendo a TV Novo Tempo, conhecendo o programa Na Mira da Verdade. Você sabe, né? Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E as respostas que você precisa estão baseadas na Palavra de Deus. E quem está sempre ali pronto para responder a sua dúvida na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros, de Visual Novo. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Muito bom estarmos de volta aqui no programa com os nossos amigos, telespectadores e internautas também. E temos a certeza que em mais este programa vamos aprender coisas novas na Bíblia. E eu espero, amigo telespectador e telespectadora, que a Bíblia satisfaça aos anseios do seu coração, que você encontre a luz que você precisa, as respostas que você necessita. E obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, por permitir-nos agora fazermos parte da sua noite durante esse estudo da Bíblia. E olha, com certeza essa temporada tem novidades que vão chegar por aí, tá? Hoje a gente já vai mostrar uma novidade aqui, mas muitas outras coisas vão acontecer. Então, fique aí ligadinho, prepare aí o seu celular, prepare aí seu Facebook, seu Instagram, para você mandar as suas perguntas pra gente e vamos colocar todas na mira da verdade. Olha só, nós abrimos o programa com uma pergunta que chegou aqui mandada pelo Antônio Evangelista Souza, professor. Ele diz o seguinte: o professor Leandro Quadros falou no programa Na Mira da Verdade que o anticristo que aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é o próprio Satanás. Mas se o anticristo de Tessalonicenses é o próprio Satanás, então Satanás será destruído na segunda vinda de Jesus? Pois lá diz, que foi o texto que eu li aqui, verso 8, lá diz que Jesus mataria com o sopro da sua boca e destruiria com a manifestação da sua vida. Professor Leandro Quadros, como é que você explica isso? Primeiramente, eu quero perguntar para você, você já disse que o anticristo aqui de 2 Tessalonicenses 2 realmente é Satanás? Já disse sim, mas o nosso irmão não prestou bem atenção na resposta, né? O que eu disse na resposta e o que eu sempre digo nas respostas sobre Tessalonicenses 2, que na verdade aqui há uma menção ao papado em 2 Tessalonicenses 2, mas há uma menção também ao anticristo maior, que é Satanás.
Então nós vemos a presença das duas figuras aqui, foi isso que eu disse. Então o irmão deve não ter prestado a devida atenção ao que eu expliquei. Agora vamos aqui demonstrar para você o porquê desta crença. Bom, primeiro, só para nenhum querido irmão católico se sentir ofendido ou magoado, esta é uma interpretação de que o homem da iniquidade, né, é uma referência ao papado, né, por causa da sua oposição à lei de Deus. A palavra iniquidade também tem a ver com desrespeito à lei de Deus. E como o papado, de acordo com Daniel 7:25, foi o grande responsável, né, pela mudança da lei de Deus, como você pode ver no catecismo, então a referência aqui, de acordo com o protestantismo, especialmente até o século XIX, né, os protestantes até o século ali 19, em sua grande parte, interpretavam assim, 2 Tessalonicenses 2, como uma manifestação poderosa do papado no fim dos tempos, assim como ele teve uma manifestação muito forte no período da Idade Média. Então, os versos 13 e 4 nos lembram textos que falam de Roma papal, né? Então, por exemplo, aqui diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quando você compara esses versos com Daniel 7, verso 8, que mostra que o poder que surgiu após Roma foi Roma papal, né, Roma imperial e depois Roma papal, quando você compara com Daniel 7, 19 a 26 e Apocalipse 13, 11 a 18, você percebe que é o mesmo poder, tá? Então, o chifre pequeno em Daniel 7, 25 é Roma papal, o homem da iniquidade aqui em 2 Tessalonicenses 2 é Roma papal e em Apocalipse 13, a primeira besta é Roma papal também. Então, é uma referência a Roma papal em ambos os capítulos. Só que também há uma menção a Satanás aqui como o anticristo supremo. Ou seja, no sentido mais amplo, se refere a Satanás, porque é ele que está por trás de tudo isso, né? De desviar a atenção das pessoas de Deus e de seu santuário para, por exemplo, o sacerdócio da missa e a missa, não é? Então, o verso 9, o verso 8 que você diz, né, que fala da destruição do homem da iniquidade, nesse ponto você está certo, né? O poder, não é, o sistema papal, não é um papa em específico, né? Com certeza, vários que viveram de acordo com a luz que receberam estarão no reino dos céus. Mas o sistema como um todo será destruído na volta de Cristo, sim. Agora você vai para o verso 9 e diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esta palavra aparecimento, ela é a mesma palavra utilizada para a volta de Cristo, a parousia. A palavra parousia, né, fala da presença gloriosa de Jesus Cristo. Tá? Então, isso nos dá a entender que pouco antes da volta de Cristo haverá uma manifestação do papado, ou seja, a ferida mortal que o papado sofreu, como diz Apocalipse 13, vai ser curada e ele voltará a ter o poder político e religioso que tinha na Idade Média, mas também ocorrerá uma manifestação de Satanás imitando a segunda vinda de Cristo para enganar as pessoas e reforçar a ideia de que a lei de Deus foi totalmente abolida e assim as pessoas vão ser impedidas de aceitarem, não é, a verdadeira adoração de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então, em resumo, meu irmão, seria isso, né? Eu creio que você não deve ter prestado atenção nesta outra parte da resposta e, portanto, a explicação que eu dei em outros programas, ela não contradiz o versículo 8. Ok, muito bem, está apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas
para o nosso SMS. Aqueles que já conhecem o nosso número já começam a mandar aqui, ó. Eu já estou recebendo muitas perguntas aqui no nosso SMS. Você pode mandar sua pergunta. O número é 12 981510101. Chega aqui na hora. Você pode também usar o seu Facebook e mandar suas perguntas para a gente. facebook.com/namiradaverdade.nt. Você pode também mandar as suas perguntas pelo nosso Instagram. Eu deixei um videozinho lá, onde você pode deixar a sua pergunta nos comentários, @namiradaverdade. É só mandar a sua questão lá, todas elas eu recebo aqui na hora. E a sua pergunta vai ser pescada e vai estar na mira. Como, por exemplo, esse SMS que chegou, não sei se tem um nome aqui. Alan Chaves, ele é de Ribeirão do Pombal, na Bahia. E a pergunta que ele fez, já que você falou da igreja do poder papal, aí ele diz o seguinte: a igreja católica foi fundada por Cristo, tem mais de 2000 anos, já passou por muitas coisas, mas nunca caiu. Não seria ela a igreja verdadeira? Essa é a questão, professor. A igreja católica foi criada por Cristo? Veja, nós temos que fazer aqui uma diferença entre Igreja Católica e Igreja Católica Apostólica Romana. São duas coisas bem diferentes. Tá? Então, Igreja Católica, o que quer dizer a palavra católico? Quer dizer universal. Tá? Então, a Igreja de Cristo, no sentido de que os seus filhos em todo o planeta aceitariam o cristianismo, realmente foi fundada por Cristo, né? Aqui diz em Mateus 16, por exemplo, o seguinte. Mateus 16, versos 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram que Jesus é o Messias, né? Mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo diz aqui que sobre a fé inamovível de Pedro, Cristo estabeleceria a sua igreja e que Cristo seria o cabeça da igreja, a pedra angular da igreja, como lemos em Efésios 2:20 e Efésios também, capítulo 3, verso 11. E 1 Pedro 2, 5 a 8. Então, essa é a igreja, diríamos assim, apostólica, romana, ou melhor, igreja apostólica, né? Católica apostólica, diríamos assim, Cristo é o fundador. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada por Cristo. Na verdade, ela foi fundada por Constantino. O que aconteceu foi que judeus cristãos primitivos, que faziam parte da igreja cristã, judaico-cristã, se uniram ao Império Romano. E aí Constantino oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial do Império. Tá? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada por Cristo. Né? Pessoas vieram, sim, para a Igreja Católica Apostólica Romana, vieram do cristianismo, do judaísmo cristão, com toda certeza. Mas quem afundou a Igreja Católica Apostólica Romana, foi Constantino, foi o grande influenciador para isso. Outro detalhe, você disse que a igreja existe há mais de 2000 anos e não caiu. Veja, isso não é argumento para afirmarmos a autenticidade de um sistema religioso. Existe, por exemplo, o islamismo, existe o budismo, o hinduísmo, também religiões milenares. O que a Bíblia diz sobre as características de uma igreja verdadeira? Não é o tempo em que ela existe no mundo, é o que ela faz com a palavra de Deus. E Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, os crentes na Bíblia, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Eu não tenho dúvida que na Igreja Católica Apostólica Romana tem muitos filhos de Deus, né, sinceros, que vivem de acordo com a luz que receberam. Mas o sistema não se enquadra em Apocalipse 14, 12. Porque se você pegar a Bíblia, pode ser uma Bíblia católica, por exemplo, Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e comparar com o catecismo, você vê que a mudança feita na lei de Deus é muito grande. Então, se aqui diz que a característica dos crentes nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, é a fé em Cristo, e como resultado dessa fé, aguarda os mandamentos, e se os mandamentos em Êxodo 20 são diferentes dos mandamentos do catecismo, a Igreja Católica não se enquadra nessa característica de igreja verdadeira. Há, sim, pessoas verdadeiras lá. E até irmãos católicos mais sinceros que muitos protestantes, ok? Agora, dizer que o sistema é verdadeiro, não podemos fazer isso, porque o sistema não está de acordo com a lei de Deus como se encontra na Bíblia e porque o fato de o sistema existir há um bom tempo não é o que autentica o sistema como verdade, né? A verdade é autenticada pela palavra de Deus. Então é isso que você deve considerar. Muito bem, nós temos agora aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram. Participe aí, mande a sua pergunta pelo Instagram. Quem mandou foi o Leonardo Castellari. A pergunta do Leonardo é a seguinte, professor. Há na Bíblia várias passagens que diz que o inocente não receberá condenação pelo pecado do outro. Né? No caso, o culpado. Só que lá em 2 Samuel, há a passagem sobre a contagem que Deus pediu a Davi, né? O recenseamento que foi feito ali, onde Deus pede a ele para escolher qual punição viria sobre Israel. E a dúvida é exatamente essa: se foi Davi quem pecou, por que a praga caiu sobre o povo, matando 70 mil homens, por exemplo, sendo que foi Davi quem pecou? E ele mesmo não morreu por conta desse juízo, né? Então, como é que a gente entende isso? Se a Bíblia diz que o inocente não se receberá condenação pelo pecado do outro, mas a Bíblia aí mostra que Davi pecou e quem pagou o preço foram outros. Como é que a gente explica isso, professor? A resposta é que para Deus os outros não eram inocentes, né? Se fossem inocentes, para Deus com certeza ele não daria o castigo. Vamos ler Provérbios 17:15 e aí eu vou explicar essa questão mais contextualmente. Aqui diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, a Bíblia é clara em dizer que Deus abomina quem justifica o perverso, né? E Deus abomina também quem condena o justo. Então, você está pressupondo que quando Deus puniu aquelas pessoas, né, que fizeram parte do recenseamento, do levantamento do censo, elas eram inocentes. Você não deveria fazer isso, porque Deus, quem estava presente naquele contexto, ele sabe o que aquilo envolveu. E quando nós analisamos um contexto mais amplo daquele caso, o que nós percebemos? Deus já havia dito para Davi e para Israel que eles teriam um reino de paz e que Deus não queria mais que eles fizessem uso do poder militar. Quando Davi faz o censo e outras pessoas vão, diríamos assim, felizes para este censo, o que isso está indicando? Que eles preferiram desobedecer a Deus e confiar mais no seu poder militar do que na promessa de Deus de que eles teriam um reino de paz. Então, conhecendo o caráter justo de Deus, que não inocenta o culpado, mesmo que o perdoe, mas também que não condena o justo, é óbvio que aqueles que morreram é porque eles realmente mereceram. Eles também confiaram mais no poder armamentista do que em Deus. E a diferença entre eles e Davi foi que Davi se arrependeu profundamente. E aí pode ser perdoado. Agora, quem não se arrependeu profundamente, colheu os resultados do seu pecado. Ok, muito bem. Vamos rapidamente para o intervalo. Aproveite o intervalo, formula sua pergunta e manda para a gente. A gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo e as perguntas não param de chegar aqui. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí fazendo o nosso programa acontecer, mandando suas perguntas. A próxima questão aqui chegou pelo nosso Facebook e quem mandou foi o Jefferson Jefferson e Regilane. Eu não sei qual deles que mandou, mas a pergunta, professor, é interessante. Olha só, ele diz o seguinte: eu gostaria de saber qual é a base bíblica que a Igreja Adventista tem para afirmar que existe o juízo investigativo. Isso não seria uma desculpa para explicar a decepção sofrida a respeito da volta de Jesus em 22 de outubro de 1844? Coisa que não ocorreu? E que Jesus não terminou completamente a sua obra expiatória na cruz? Com todo o respeito, quero entender isso com clareza. Obrigado. Então ele está perguntando com relação ao juízo investigativo aí, né, professor? Com todo o respeito ele está dizendo aqui, ele não está acusando a gente. Mas não seria uma forma da gente justificar o grande desapontamento da Igreja Adventista, por exemplo, ou daquele momento onde nasce a Igreja Adventista? Não, olha, o juízo pré-advento, ele é um assunto bem claro nas Escrituras. E eu vou mostrar alguns textos para o irmão perceber que não é uma tentativa de justificar o grande desapontamento ocorrido em 1844. Tá? Era comum, infelizmente ou felizmente, né? Mas era comum os estudiosos das profecias de Daniel e Apocalipse marcarem datas para a volta de Cristo. Inclusive, Jonathan Edwards marcou uma data para a volta de Cristo, entre outros. E Guilherme Miller foi um dos que fez esta marcação. Então, quando estudou as profecias de Daniel e Apocalipse, né, ele entendeu que Jesus viria num período, na verdade, em 1843. Foi depois, com o aperfeiçoamento dos estudos e com as sugestões de alguns irmãos, aí foi marcada uma data de 22 de outubro. Cristo realmente não veio, porque ele entendia que a purificação do santuário em Daniel 8,14 seria a purificação da terra pelo fogo. E isso aconteceria, obviamente, na volta de Cristo. Como não ocorreu a volta de Cristo, um grupo decidiu estudar e entender o que aconteceu para a profecia não se cumprir. E este grupo entendeu que o santuário a ser purificado não era o santuário terrestre, mas era o santuário celestial. E essa purificação do santuário celestial, ela equivale a um juízo pré-advento. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas dei uma breve contextualizada histórica para você perceber, né, que não foi uma tentativa, né, a doutrina do juízo pré-advento não foi uma tentativa, diríamos assim, de justificar o desapontamento. Na verdade, ela tem muita base bíblica e existem até teses, existem livros, existem teses doutorais sobre o assunto, depois vou lhe indicar um livro. Veja, um dos textos que mostram claramente um juízo pré-advento é Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Olha que interessante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Aqui é Deus o Pai. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, símbolo da eternidade de Deus, né? O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades e miríades estavam diante dele, ou seja, muitos anjos diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Olha que interessante, esta cena de tribunal, ela ocorre depois de um evento. Se você for para os versos 7 e 8, você vê que depois de Roma papal surgiria, Roma imperial surgiria Roma papal. Então esse juízo aqui, dos versos 9 e 10, ele teve início depois de 1798. Por quê? Porque anteriormente é mencionado Roma imperial e Roma papal.
E o domínio papal foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Então esse juízo deveria ocorrer num período depois de 1798. Tá? E nós estudando isso com mais detalhes, depois eu vou lhe indicar um livro, você chega à data de 1844. Então aqui é um juízo que ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Por quê? O resultado desse juízo está aqui no versículo 26, ó. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, ou seja, tirar o domínio do chifre pequeno, para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, o juízo pré-advento não é para condenar os crentes. Os crentes, sim, farão parte do juízo, porque Deus vai mostrar aos anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Mas o propósito do juízo não é condenar os filhos de Deus. O propósito do juízo pré-advento é mostrar, é vindicar o caráter dos filhos de Deus, mostrando quem realmente aceitou a Cristo como Salvador, e o propósito primário é destruir o poder rebelde representado pelo chifre pequeno. E o outro resultado desse juízo está no verso 27, ó. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então veja, o juízo pré-advento, ele destrói, ele leva a condenação do poder representado pelo chifre pequeno, Roma papal, e é dado o reino eterno aos santos. E aí eu me recordo de um comentário de um estudioso, doutor... É um teólogo luterano, o sobrenome dele é bem assim como se escreve, 6, com 2 S's no final. Ele diz o seguinte, esse teólogo, que o fato de na segunda vinda de Cristo existir a ressurreição para a vida e o fato de cada um receber segundo as suas obras, como diz Mateus 16:27 e Apocalipse 22:12, isso indica que um juízo foi realizado antes, para declarar quem é digno da primeira ressurreição e quem é digno da segunda ressurreição. Então esta é a lógica a qual chegamos, né? Então nós vemos um tribunal aqui antes, uma investigação, porque se abrem livros, anjos estão na presença de Deus para entenderem os detalhes do conflito cósmico, né? E aí Jesus volta e ocorre a ressurreição dos justos. E a ressurreição dos ímpios só após o milênio. Para ocorrer a ressurreição dos justos como recompensa, tem que ter havido um juízo antes. Tem que ter existido uma fase do juízo antes. Tá? Então nós cremos que o juízo tem essas 3 fases. A fase pré-advento, a fase milenial durante o milênio e a fase final, que é a fase executiva depois do milênio. Vou lhe indicar um livro, meu irmão, para você. O livro é O Juízo Investigativo, de Mervyn Moore. Este é um livro muito bom que oferece base bíblica para a doutrina do juízo. Tem um outro livro, O Sacerdócio Expiatório de Cristo. Então, ambos os livros ou um dos livros você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, tá? Pelo telefone 0800 979 0606 em horário comercial ou pelo site cpb.com.br. Então leia um desses livros, outro livro muito interessante, 1844 e as Profecias de Daniel, de Clifford Goldstein. Então se você adquirir um desses livros com a Casa Publicadora, você vai perceber que há uma base bíblica sólida para a doutrina do juízo pré-advento. Muito bem, professor, muito bem. Eu já percebia que nós iríamos receber muitas questões com relação ao Gênesis, com relação à criação, enfim, em virtude de uma novela que está acontecendo em uma das emissoras aí do nosso país, né? E eu sabia que isso ia chegar e com certeza hoje muitas questões estão chegando aqui com respeito ao Gênesis, a Adão e Eva, a um monte de coisa, Abel e Caim, enfim. Eu pesquei uma pergunta aqui agora. Deixa eu ver aqui, olha aqui, se tem o nome da pessoa, é César, ele é da Congregação Cristã do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ele gostaria de tirar uma dúvida, professor. A dúvida dele é a seguinte, Romanos 2, verso 11, diz que para Deus não há acepção de pessoas, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel, porém rejeitou a oferta de Caim? Isso é uma coisa que ficou clara aí num dos episódios
então chegou aqui pra gente. Professor, explica aí essa questão. Por que Deus aceitou, então, a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Veja, as coisas não acontecem realmente por acaso, né? Deus guia todas as coisas. Hoje mesmo eu gravei para o meu canal no YouTube 2 vídeos, né? O primeiro vídeo, erros teológicos no primeiro episódio de Gênesis. E o segundo vídeo, erros teológicos nos episódios 2 e 3 da novela de Gênesis, né? Não critiquei a novela, pelo contrário, né? Quando há uma novela se propondo a apresentar a Bíblia para as pessoas, isso é muito bom. Agora, existiram os erros teológicos realmente. Esses 2 vídeos eu gravei hoje e estarão disponíveis no meu canal, eu creio que nesta semana ou na próxima semana, tá bom? Agora, eu comentei também essa questão de Caim. E eu também usei esse texto que você disse, irmão, de Romanos 2,11. Né? A novela, né, que teve a boa intenção, ela não explicou devidamente por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Tá? Então, neste ponto ali, os roteiristas não foram felizes. A forma como foi apresentado o episódio dá a entender que Deus faz acepção de pessoas. Mas se nós lermos o relato bíblico, vamos ver que a questão da rejeição da oferta de Caim não foi porque Caim ofereceu uma oferta pior, foi porque ele ofereceu a oferta errada. Aqui que está o detalhe. Abel ofereceu a oferta certa, Caim ofereceu a oferta errada. E por quê? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós temos que entender isso aqui em relação à salvação, à doutrina da salvação, à soteriologia. Apocalipse 13:8 tem uma informação muito preciosa para nós, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando dos adoradores da besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo foi instituído que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que em João 1,29, o João Batista diz, quando Cristo se aproxima dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você vai para o Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, você percebe que todo o sistema sacrificial foi estabelecido como um recurso pedagógico para o povo entender o plano de salvação. Cada vez que eles sacrificavam um cordeiro, eles entendiam que para eles viverem, um substituto deveria morrer. Então aquilo prefigurava Cristo. E um outro texto muito revelador se encontra aqui em Hebreus 11:4. Aqui esse texto é importante, olha. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Isso nos mostra que a oferta correta era um cordeiro. Para Caim e Abel adorarem a Deus da forma como ele estabeleceu, ambos deveriam oferecer um cordeiro. Quando Caim oferece os frutos da terra, ele quer adorar a Deus do seu jeito. E ele não demonstra fé e nem a necessidade de que um substituto morra no lugar dele. Ou seja, Caim rejeita o plano de salvação de Deus. Então isso não ficou claro realmente no episódio porque faltou esta compreensão teológica por parte do roteiro da novela. Então até dou uma sugestão, né, se for útil. Eu sei que teólogos assessoraram a novela, entre eles o doutor Rodrigo Silva. Com certeza, se ele tivesse acesso, né, à versão final do roteiro, esse erro não teria acontecido, né? Mas o que acontece?
Às vezes a emissora fica com medo, né? Se nós passarmos a versão final do roteiro para algum teólogo, ele vai mudar muita coisa e vamos ter muito trabalho. Não, eu acho que vale a pena passar a versão final e dizer assim, olha, nossos assessores, teólogos, não queremos que sejam feitas mudanças no roteiro, mas em relação à teologia, por favor, corrijam para nós sermos o mais bíblicos o possível. Tá ok? Então, era isso que eu teria a dizer sobre esse assunto. Existem outras coisas, obviamente, você poderá ver no meu canal depois, se você quiser. Muito bem, professor, muito bem. Vamos para mais um intervalinho rápido, a gente volta já. Já estamos de volta e uma das novidades dessa nova temporada é que nós fomos às ruas para saber o que as pessoas querem saber. E a nossa repórter Fernanda esteve andando aí por São Paulo e olha só como é que ficou. Veja aí. Sabe aquele momento em que você está lendo a Bíblia e de repente encontra um versículo daqueles, difícil de entender? Isso é mais comum do que a gente imagina. E olha, é por isso que a equipe do Na Mira da Verdade veio às ruas de São Paulo colher as dúvidas do pessoal que passa por aqui e levar para o professor Leandro Quadros. E aí, professor, será que o senhor sai dessa? Oi, Leandro, eu queria saber a respeito do dízimo. O que acontece? Eu vejo tantas as igrejas prosperarem tanto, e os teus fiéis sempre abaixo. Eu vejo grandes denominações aí que compram templos imensos, gigantes, que custam milhões e milhões e milhões. E como é que se fala? Os fiéis sempre lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Eu queria uma orientação sobre isso, que você possa me responder isso aí. José, será um prazeraço lhe ajudar e parabéns aí à nossa equipe, a Fernanda, né, por ir coletando essas perguntas, né, das pessoas. Isso vai ser muito bom, com certeza um quadro muito importante aqui para o Na Mira. Veja, meu querido irmão, eu quero lhe ajudar de duas formas. Primeiro, lhe mostrar que é propósito de Deus que os seus filhos prosperem, mas também lhe mostrar que, infelizmente, alguns pastores usarão mal o dízimo. E quero lhe dizer qual deve ser a nossa postura em relação a isso. Em primeiro lugar, vamos ler Deuteronômio 28, a partir do verso 11. Aqui é uma promessa que Deus faz ao seu povo, se o seu povo ouvir a voz de Deus. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então veja, Deus, Ele quer que os seus filhos prosperem. Porém, a prosperidade bíblica envolve sim bens materiais, mas envolve algo muito maior. Além de bens materiais, a prosperidade bíblica envolve você prosperar em todos os aspectos do ser. Se você ler 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, né? Ali é dito que Paulo deseja que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então, prosperidade na Bíblia envolve você desenvolver bem o seu corpo, a sua espiritualidade, a sua mente, consequentemente ir bem nos seus relacionamentos interpessoais, ter uma bela família e também ter dinheiro, sim, ter bens materiais. Então a prosperidade bíblica envolve um todo. E não há um problema de o pastor prosperar, não é necessário que o pastor tenha uma vida miserável, né?
Mas não devemos realmente ignorar o fato de que há pastores que usam de forma indevida o dízimo, né? Esbanjam do dinheiro, né, que foi destinado para manutenção deles e para a pregação do evangelho e acabam cometendo luxos absurdos. Qual deve ser a nossa postura em relação a isso? Nós não devemos ser infiéis porque alguns pastores são infiéis. Vou repetir, nós não devemos ser infiéis porque alguns pastores são infiéis. A salvação, de acordo com Romanos 14:12, é individual. Diz no texto, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E Malaquias 3:10 diz, na verdade dos versos 8 e 9, que não dizimar é roubar a Deus. Então, se você e eu não dizimarmos, porque há pastores que não usam devidamente o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Nós não podemos culpar Deus pelos erros de alguns pastores que não representam a maioria. Então, o pecado de um pastor não é justificativa em relação ao dízimo, não justifica o seu e o meu pecado em relação ao dízimo. Então, leia Malaquias 3:8-10 e decida continuar dizimando. Se o pastor fizer uso mal do dízimo, ele vai prestar contas a Deus e vai prestar mesmo. E também avalie a possibilidade de, meu querido irmão, você dizimar em uma igreja séria, tá? Em uma igreja que realmente mostre aos membros onde o dízimo é empregado, como é utilizado, né? Que use para fins evangelísticos. E aí nós não correremos o risco, não é? De errarmos, pecarmos e não dizimarmos por causa de uma minoria. Muito bem, professor Leandro Quadros. Eu queria aproveitar e apresentar ou mostrar para você um curso bíblico que nós oferecemos aqui gratuitamente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico, além de muitas outras questões bíblicas que tem aqui dentro, também tem uma lição falando especificamente sobre o dízimo, a maneira certa de você dizimar, a maneira certa de como utilizar o dízimo. Enfim, você vai poder também estudar isso nesse curso bíblico. É a 15ª lição, onde diz assim, bênçãos sem medida. Essa é uma lição que fala sobre o dízimo e muitas outras questões. Esse é um curso bíblico gratuito, você não paga nada, nós mandamos de graça para você. É só você entrar em contato com a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 no horário comercial e pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim ou o curso bíblico lá do programa Na Mira da Verdade, tá bom? Peça hoje mesmo não, né? Peça aí no horário comercial e você vai receber gratuitamente na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Muito bem, outra pergunta que chegou aqui é uma do nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Bom, ela começa dizendo o seguinte. Boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Assim, meu nome é Johanna Scarpa, sou de Goiânia e cada dia que passa sou mais adventista. Opa! Vocês responderam a primeira parte da minha pergunta e não vou desistir até vocês responderem a segunda parte. Bom, vamos lá ver então o que ela está perguntando aqui, professor. Vamos lá, Tito. Ela diz o seguinte, olha, os católicos e parte dos evangélicos acreditam na existência do arcanjo e anjo, ou seja, arcanjo Miguel e anjo Gabriel. Eu pergunto, quem auxiliou Gabriel na luta contra o príncipe da Pérsia? Quem lutou contra Lúcifer pelo corpo de Moisés? Vocês adventistas não acreditam na existência do arcanjo Miguel? Deus os abençoe. Então ela quer saber aí essa questão de arcanjo, ou seja, quando fala ali de Miguel, e também Gabriel. Né? Como é que a gente pode explicar aí a Johanna essa questão, professor? Johanna, muito boa sua pergunta. Veja, nós cremos sim na existência do arcanjo Miguel, só que nós cremos que a identidade dele é outra. Vou lhe explicar isso para que você
não fique confusa e pense assim, nossa, a Novo Tempo crê que Jesus Cristo é uma criatura. Não. Nós, em primeiro lugar, nós cremos que Miguel é um nome, né, que significa quem é como Deus. Este nome é um desafio à pretensão de Satanás de ser como Deus, como vemos lá em Isaías 14, 12 a 14. Então nós entendemos que Miguel é um nome de guerra, diríamos assim, utilizado por Cristo, quando ele está num conflito direto com Satanás. Quando lemos Apocalipse 12, 7 a 9, lá é dito assim, que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Nós cremos que ali o divino Jesus Cristo estava como comandante dos anjos, com este nome Miguel, desafiando esta pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Então, quando Cristo assume este nome de guerra, Cristo está dizendo o seguinte, Lúcifer, só eu sou como Deus, porque eu sou Deus. Então, nós cremos que Miguel não é uma criatura, né? Cremos que Miguel é o próprio Cristo assumindo uma função de comandante do exército celestial, ok? Isso não é uma crença somente nossa, tá? Vários teólogos protestantes creem nisso. Vou lhe dar um exemplo. Se você ler o comentário de Matteo Henry, publicado pela CPAD, né? Matteo Henry, todas as vezes que comenta em seu comentário sobre Miguel, ele diz que é um nome, é um título honorífico, diríamos assim, em referência a Cristo. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Leandro, então como é que Cristo, sendo Deus, pode ser chamado de arcanjo? Veja, a palavra arcanjo, do grego arcângelos, significa anjo-chefe. Não tem problema algum Cristo ser chamado em anjo-chefe. Por quê? Porque a palavra anjo, do grego angelos, significa mensageiro. E como Jesus é o anjo do Senhor, o mensageiro de Jeová no Antigo Testamento, que aparece inclusive em Êxodo 3, falando com Moisés na sarça ardente, então como Cristo é o mensageiro da divindade à humanidade, então ele pode ser chamado de mensageiro-chefe. Não por ser uma criatura, mas por ele ser o próprio Criador e assumir o comando dos anjos no conflito direto contra Satanás. Ok? Então, em resumo, querida Johanna, esta é a nossa crença. Nós não cremos que Cristo é uma criatura. Cremos apenas que Miguel é um título, é um nome de guerra que ele se utiliza quando está em conflito direto com Satanás. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu vou lhe indicar um livro que, na verdade, é o melhor livro para você entender as doutrinas adventistas, que é este livro aqui, ó. Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo, edição anotada pelo Dr. George Knight. Tem o livro também Nisto Cremos, mas este aqui é mais profundo. Aqui há um capítulo que mostra as razões bíblicas para crermos que Miguel é um nome de guerra do divino Jesus Cristo, e há aqui também uma série de comentaristas, né, que creem da mesma forma. Tá bom? Eu espero ter lhe ajudado e espero que este livro, que pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira, também seja uma bênção na sua vida para você compreender cada vez melhor as doutrinas adventistas. Muito bem, professor, o nosso tempo está correndo, nós temos pouquinho tempo aqui, temos 3 minutinhos, talvez nem tudo isso, mas eu vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que vai ser fácil para você responder. A pergunta do Leanderson Oliveira é a seguinte, ele mandou pelo nosso Facebook. Boa noite, amigo Tito e professor Leandro Quadros. A vacina tem algo a ver com a marca da besta? E aí, professor? Tem nada a ver. 2 minutinhos. Tem nada a ver, isso é uma bobagem. Não existe, tecnicamente falando, não existe a mínima possibilidade de colocar um microchip e inserir em alguém através de uma seringa. Você já está fazendo uma colocação aí de que na vacina poderia ter um chip. Poderia ter é o que as pessoas pensam, né? Então não tem como colocar um microchip dentro de uma seringa. E outra coisa, o microchip ele precisa de energia para funcionar.
né? Não vai ter energia suficiente que dure tanto tempo num corpo para poder colocar isso. Então isso é uma bobagem, eu até gravei um vídeo sobre isso no meu canal também, né, mostrando que a vacina é perfeitamente segura. Então tira da sua cabeça essa ideia. Eu não vou entrar em mais detalhes por causa do tempo, mas a Bíblia, quando fala em colocar a marca da besta na mão ou sobre a fronte, isso significa identificação de caráter, tá? Então, as pessoas vão ter um caráter identificado com o caráter rebelde da besta e as pessoas que têm o sinal de Deus na fronte estão identificadas com o caráter de Deus. É isso que significa no contexto amplo das Escrituras. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, o primeiro da nova temporada aí, né? Sim. Agradecendo a você que acompanhou a gente, que acompanha a gente, que fez o programa acontecer. E a você, professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Foi muito bom, Tito, termos estado juntos novamente. Deus abençoe a você, telespectador, telespectadora. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Obrigado mais uma vez por você estar aí com a gente. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser.